Desde pequena, eu sabia que havia algo errado comigo, ou pelo menos era isso que me faziam acreditar. Enquanto minha irmã desfilava pela casa com seus vestidos rodados e suas palavras doces, eu aprendi a ocupar o mínimo de espaço possível. Minha existência parecia sempre um incômodo silencioso, algo que os outros apenas toleravam por obrigação. Clarissa era o sol da casa. Eu era a sombra que ninguém percebia, a filha que não dava trabalho, que tirava boas notas, que comia tudo no prato e que aprendia a chorar sem som. Lembro bem das manhãs de domingo. Meu pai preparava o café enquanto minha mãe falava sobre os seguidores novos da Clarissa nas redes sociais, mesmo quando ela ainda era só uma adolescente. Já eu estava sentada à mesa, esperando que alguém perguntasse sobre minha prova de matemática, na qual tirei 10. Mas ninguém perguntava. Nunca perguntavam. Era como se qualquer esforço meu fosse invisível, como se eu fosse feita de vidro. Na escola, eu não era a mais popular, nem a mais engraçada. Eu era aquela que terminava os trabalhos em grupo sozinha, que emprestava borracha e fingia não se importar quando me esqueciam de convidar para as festas. Enquanto Clarissa recebia flores no Dia das Mães para entregar à nossa mãe com bilhetes doces, mesmo que tivesse comprado de última hora, eu fazia cartões coloridos à mão. Claramente, os meus nunca eram mencionados quando as visitas vinham. Era sempre olha o que a Clarissa fez. Que filha mais linda! E eu? Bom, eu me acostumei a sorrir em silêncio. Na adolescência, comecei a escrever. Era meu jeito de existir quando ninguém estava olhando. Criava histórias sobre garotas corajosas, mulheres que comandavam navios, voavam caças ou tomavam decisões em momentos de crise. Naquelas páginas, eu era alguém. Mas nem isso durou muito. Um dia, Clarissa pegou meu caderno, leu alto um trecho e riu como se eu fosse ridícula. Você se acha uma heroína? Jura? Ela disse, aos risos, diante de seus amigos. Meu rosto queimou. Meu coração também. Naquele dia, decidi que se ninguém ia me ver, então eu ia me tornar impossível de ignorar. Mas não com gritos. Não com maquiagem ou curtidas em fotos. Eu faria do silêncio a minha armadura. Seria forte de um jeito que eles jamais entenderiam. E mesmo que não aplaudissem, mesmo que ninguém estivesse lá para ver, eu me tornaria uma mulher que se bastava, porque quando você cresce invisível, aprende a ser sua própria testemunha. E foi assim que comecei a sonhar com o exército. Não por revolta, mas por vocação. Lá, pelo menos, eu sabia que esforço era reconhecido. Lá, meu nome não seria esquecido no meio do caminho. Mas isso ainda era só o começo. Eu ainda era apenas uma menina invisível, com sede de ser mais, e com uma força que, mesmo escondida, já gritava dentro de mim. Eles não sabiam, mas estavam criando uma general. No dia em que anunciei que me alistaria no exército, minha mãe deixou a colher cair no chão. Ficou parada, olhando para mim como se eu tivesse dito que iria fugir com um circo. Meu pai apenas bufou e voltou a ler o jornal. E Clarissa, claro, explodiu em gargalhadas. Você? No exército? Ah, por favor. Você não consegue nem dar uma bronca no cachorro. Ela disse isso de boca cheia, com a empáfia de quem já se considerava dona do mundo. E ali estava eu, com meu formulário nas mãos e o coração mais decidido do que nunca. Eu não esperava apoio. Mas, no fundo, ainda tinha uma pontinha de esperança. Uma só. Era um sonho meu, uma escolha minha. Queria que alguém dissesse, vai, Gisele. Estou orgulhoso de você. Mas ninguém disse. Só silêncio. E ele foi mais alto do que qualquer grito. No quartel, os primeiros meses foram duros. Eu conheci a exaustão, a dor muscular que rasga os ossos, o frio que corta a pele antes do amanhecer. Chorei mais de uma vez no banheiro, abafando o som com a toalha molhada. Mas não desisti. Porque ali, pela primeira vez, eu sentia que estava construindo algo que era meu. Um nome, uma história, uma identidade que não dependia da aprovação de ninguém. Cada vez que completava um treino,
era como se recuperasse um pedaço de mim mesma. Enquanto isso, Clarissa brilhava nas redes. Seu rosto estampava panfletos de lojas, suas roupas ditavam moda entre as meninas da cidade. Ela era chamada para eventos, fazia vídeos com dancinhas, promovia marcas. A cada novo sucesso dela, eu ouvia minha mãe comentar com orgulho. A Clarissa é visionária, dizia. Ela vai longe. Em nenhuma dessas frases meu nome era mencionado. Eu era a filha que sumiu. A que foi pro meio do mato, como minha tia costumava dizer em tom de deboche. E ainda assim, mesmo nesse silêncio abafado por desdém, eu seguia firme. Fiz minha primeira missão em uma área de enchente. Vi crianças sendo resgatadas de escombros, segurei a mão de uma senhora que havia perdido tudo. Foi ali, no caos, que entendi o peso da farda. Aquilo não era apenas disciplina em marchas, era servir, proteger, dar sentido ao que eu era. Voltei para a base exausta, suja de lama, mas com o peito cheio de algo que não cabia em palavras. Nenhuma curtida no Instagram se compararia àquele sentimento. Eu mandava notícias para casa às vezes, mas as respostas eram sempre vagas. Ah, Clarissa está ocupada com a nova campanha. Seu pai está viajando. Sua avó viu você no jornal e perguntou se você virou policial. Aos poucos, parei de tentar. Doía menos assim. Me concentrei no que estava ao meu alcance: treinar, estudar, crescer. Com o tempo, fui ganhando respeito. Conquistei promoções, liderava pequenas equipes, era convidada para dar instruções. Meus superiores diziam que eu tinha liderança natural, que eu inspirava calma mesmo sob pressão. E eu sorria, por dentro. Porque mesmo sem plateia, eu estava vencendo. Clarissa, por outro lado, tornava-se cada vez mais uma vitrine. Tudo era imagem. Tudo era aparência. E eu sabia que, cedo ou tarde, aquilo cobraria um preço. Mas não me cabia avisar. Ela jamais escutaria a irmã desajeitada, sem sal, que virou soldadinha. Nossos caminhos haviam se separado, e agora estavam em direções opostas. Ela se alimentava de aplausos. Eu caminhava em silêncio, mas com cada passo mais firme do que o anterior. E embora ninguém soubesse, algo dentro de mim já começava a se erguer. Eu estava me tornando o que prometi, impossível de ignorar. A primeira vez que ouvi meu nome ser anunciado em uma formatura oficial, com a voz do comandante ecoando firme no pátio, tive que conter o choro. Tenente Gisele Ferreira, condecorada por excelência em campo e liderança operacional. As palmas que se seguiram não eram da minha família, porque, como sempre, ninguém estava ali por mim. Mas, pela primeira vez, não doeu tanto. Aquelas mãos que batiam eram de irmãos de farda, pessoas que me conheciam pelo que eu fazia, não pelo que aparentava ser. Eu não precisava provar nada para eles. E talvez, só talvez, também não precisasse mais provar nada para ninguém. A cada ano, minhas responsabilidades aumentavam. Missões humanitárias, estratégias de contenção em zonas de risco, planos táticos em áreas de conflito. Eu me via diante de desafios reais. O tipo de desafio que exige que você decida quem salvar primeiro quando o tempo é seu inimigo. O tipo de decisão que depois tira o seu sono, mesmo quando você sabe que fez o melhor. E no meio desse caos silencioso, encontrei um tipo de propósito que vai além do reconhecimento. Era algo que preenchia. Que justificava tudo o que suportei. Havia dias em que eu voltava para o alojamento com a farda rasgada, o rosto marcado de sol e poeira, e uma sensação estranha no peito, como se estivesse ao mesmo tempo exausta e viva. Guardei cada medalha em uma caixa simples de madeira. Nunca postei nenhuma foto. Não enviei para minha mãe, nem contei para Clarissa. Eles jamais entenderiam o valor daquelas conquistas. Não eram de ouro, mas de sangue, suor e renúncia. E eu aprendi que há glórias que só a alma reconhece. O mais curioso é que, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda procurava meu nome nos olhos deles. Às vezes, alguém da família me mandava uma mensagem, breve, impessoal: vi que saiu uma matéria sua. Ou então, te reconheci num vídeo do exército.
Mas nunca passava disso. Clarissa, por outro lado, aparecia sorrindo nos comerciais da TV regional. Uma vez, em uma missão em outra cidade, entre sirenes e helicópteros, alguém me mostrou um outdoor dela em trajes de verão, promovendo uma marca de bebidas. Sorri, não de deboche, mas de reconhecimento. Ela havia escolhido brilhar. E eu, servir. Mas a verdade é que nem tudo era brilho nas fileiras. Vi colegas caírem, literalmente. Perdi amigos. Enfrentei situações que me esvaziaram por dentro. Tive que aprender a esconder o medo, a dor e até a revolta. Em uma missão, um dos meus soldados foi ferido gravemente. Eu o carreguei nos ombros por quase 2 quilômetros sob fogo cruzado. Salvamos a vida dele. Mas perdi noites de sono por semanas. Não pela dor física, mas pelo peso da responsabilidade. Ser líder não era um título. Era uma cruz. Ainda assim, me mantive firme. A cada cicatriz, uma história. A cada lágrima contida, um passo a mais na estrada que eu mesma escolhi. No fundo, ainda havia uma ferida que sangrava, o desprezo da minha própria família. Mas ela já não ditava meus rumos. Eu não era mais aquela menina esperando aplausos. Eu era uma mulher forjada no silêncio, na luta e na superação. E naquele tempo, ainda sem saber, o destino já preparava o palco do reencontro. Porque um dia, o mundo deles, feito de aparências, colidiria com o meu. E quando isso acontecesse, não haveria mais como negar quem eu me tornei. Nem mesmo Clarissa. Foi em uma manhã comum de quarta-feira que o convite chegou. Um e-mail curto, quase seco, enviado por minha mãe. Jantar de família neste sábado, às 20 horas. Será bom ter todos reunidos novamente. Não havia nenhum "esperamos você", nenhum "sentimos sua falta". Só um comunicado, como quem agenda uma reunião entre desconhecidos. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, tentando entender por que, depois de tantos anos ignorando minha existência, alguém da minha família se lembraria de me incluir. Ainda pensei em apagar a mensagem. Mas algo dentro de mim, não orgulho, não saudade, talvez curiosidade, me fez deixar o convite ali, visível, como uma ferida que ainda não cicatrizou. Durante 3 dias, a ideia ficou martelando na minha cabeça. Parte de mim queria ir. Não por eles, mas por mim. Por aquela garota esquecida que um dia sonhou em ser vista. Talvez eu quisesse encarar aqueles olhos que nunca me enxergaram, caminhar por aquela casa e, pela primeira vez, não me encolher em nenhum cômodo. Não esperava aplausos. Já não esperava mais nada. Mas queria ver, queria observar com os próprios olhos quem eles se tornaram, e quem eu me tornei. No sábado, vesti minha roupa com simplicidade, calça social preta, camisa alinhada, cabelo preso em um coque firme. Nada extravagante. Não era uma armadura, era minha essência. Saí cedo, aproveitando o caminho para respirar aquele ar familiar e ao mesmo tempo estranho da cidade onde cresci. As ruas não tinham mudado muito, mas a forma como eu as via, sim. Pela primeira vez, eu não sentia que estava voltando para casa, sentia que estava visitando um lugar onde um dia fui esquecida. Ao chegar, vi que a fachada da casa dos meus pais permanecia impecável. Pintura clara, jardim bem cuidado, tudo no lugar, como sempre foi. Toquei a campainha e esperei. A porta se abriu com um estalo seco e, por um segundo, encarei minha mãe com a mesma expressão neutra de sempre. Ela me deu um beijo no rosto e disse apenas: "Você veio." Entrei sem dizer nada. O cheiro da casa ainda era o mesmo, perfume floral misturado com café requintado e madeira velha. E, como sempre, senti aquela pressão invisível no peito. Não de saudade, mas de resistência. Clarissa surgiu alguns minutos depois, usando um vestido justo, maquiagem impecável e um sorriso que mais parecia um filtro de rede social. "Olha só quem resolveu aparecer", exclamou, como se eu fosse uma personagem secundária de volta à trama principal. Fingi um sorriso. "Boa noite", respondi, seca. Ela me puxou para um abraço forçado, o tipo de gesto que serve mais para o público do que para quem recebe.
E lá estavam os outros, tios, primos, todos sentados, rindo, brindando. Aparentemente, nada havia mudado. Mas algo estava prestes a mudar. Durante o jantar, eu me mantive em silêncio, observando. Clarissa falava alto, como sempre, contando sobre sua nova linha de produtos, os seguidores que conquistou, a viagem marcada para Paris. As pessoas a ouviam com entusiasmo, algumas até batiam palmas. Ela era o centro do universo. Enquanto isso, eu cortava meu pedaço de carne com calma, sem pressa. Não precisava disputar nada. Porque, ao contrário do que todos ali pensavam, eu já havia vencido, só que em outro campo de batalha. Foi quando meu pai, talvez movido por obrigação ou por aquele incômodo silêncio que eu representava, resolveu puxar conversa. E você, Gisele, ainda está naquela coisa do exército? Aquela coisa. Como se fosse um hobby de fim de semana. Assenti com a cabeça. Sim, continuo servindo. Clarissa riu, uma gargalhada afiada. Ah, gente, ela é persistente, né? Soldadinho de papel. Deve marchar até para ir ao banheiro. Todos riram. Alguns, desconfortáveis. Outros, sinceramente. Eu apenas sorri de leve, como quem guarda um segredo. E naquele instante, percebi, não importava o que eu dissesse, eles ainda me viam como aquela menina invisível. Mas o que eles não sabiam, era que o tempo havia me tornado uma mulher que não precisava mais ser validada por ninguém naquela mesa. A verdadeira mudança não estava no meu uniforme ou nas minhas medalhas. Estava na minha postura. No meu silêncio. E em tudo aquilo que estava prestes a ser revelado, por alguém que nem estava naquela sala ainda, mas que, em instantes, colocaria tudo abaixo. A primeira colherada de sopa ainda nem havia chegado à minha boca quando ouvi a voz da Clarissa rasgar o ambiente como um trovão disfarçado de riso. E então, Gisele, você continua brincando de soldadinho? Ela apoiou o cotovelo na mesa com elegância ensaiada, girando a taça de vinho entre os dedos, e completou: impressionante como alguém consegue levar isso a sério por tanto tempo. Soldadinho de papel. Espero que pelo menos te deixem usar capacete de verdade agora. A gargalhada que se seguiu não foi espontânea, ela esperava por aplausos. Queria a validação de todos ali. Queria, acima de tudo, me reduzir. Eu respirei fundo. Nem olhei diretamente para ela. Apenas continuei cortando minha carne com precisão. Eu conhecia aquela provocação. Era a mesma que ela usava quando éramos crianças e ela fazia piadas sobre meus desenhos, meus livros, minha timidez. Mas agora, ela falava diante de uma plateia que ainda acreditava que sua voz tinha autoridade. E talvez fosse isso que mais a assustava, o fato de que minha presença calada era mais desconfortável do que todos os discursos dela. A conversa continuou como se nada tivesse acontecido. Meu pai comentou sobre política, minha mãe falou das hortênsias que haviam florescido no jardim. Mas eu via nos olhos de alguns tios e primos um leve constrangimento. Ninguém defendia Clarissa, mas também ninguém me defendia. Era assim desde sempre, o silêncio era mais fácil do que se posicionar. Eu aprendi isso cedo. E foi por isso que escolhi o caminho mais difícil, o da disciplina, da hierarquia, da farda. Para nunca mais precisar do reconhecimento de quem só sabia dar palpite. Clarissa, percebendo que não havia me desestabilizado, tentou outra vez. Você ainda mora em alojamento, Gisele? Deve ser tipo república de faculdade, né? Só que sem festa. Dessa vez, levantei os olhos. Encostei o garfo e a faca sobre o prato com calma. Na verdade, Clarissa, eu moro em uma base de segurança nacional. Não há festas, é verdade. Mas também não há superficialidade. Meu tom foi neutro, mas cirúrgico. E por um breve instante, vi seu sorriso tremer. Ela forçou uma risada e virou-se para os outros. Ai, gente, eu não aguento. Ela fala como se fosse agente secreta. Alguns sorriram, mas havia algo no ar. Algo sutil. A mesa parecia se inclinar.
Eu não precisava dizer mais nada. Meu silêncio era cada vez mais eloquente. Eu percebia, a imagem que ela tinha de mim começava a rachar. Ela esperava encontrar a irmã tímida, a invisível, a que se encolhia diante das piadas. Mas aquela Gisele tinha morrido há muitos anos, e a mulher que estava ali agora sabia exatamente quem era. Minha mãe interrompeu com um comentário qualquer sobre a sobremesa, tentando salvar o clima. Clarissa, sempre sedenta por atenção, começou a mostrar fotos de sua última viagem. Posou ao lado de influenciadores, exibiu roupas caras, narrou encontros com marcas. E todos se esforçavam para parecerem interessados. Mas eu percebi, por trás do brilho forçado, havia medo. Medo de ser ofuscada. Medo de que, mesmo com tudo que ela construiu na aparência, alguém ali começasse a enxergar o que era de verdade, e o que não era. Enquanto ela falava, notei uma movimentação na entrada. A porta da frente se abriu devagar. Um par de passos apressados atravessou o corredor. O ar mudou. E embora ninguém ainda soubesse, o momento mais aguardado da noite estava prestes a acontecer. Não por mim, mas por alguém que, sem saber, carregava nas palavras o poder de mudar tudo. E Clarissa, tão segura de sua própria narrativa, ainda ria, ainda zombava, ainda girava a taça de vinho entre os dedos. Mal sabia ela que, em segundos, sua voz se calaria diante da verdade que ela jamais ousou considerar: eu não era mais um soldadinho. Eu era quem ela nunca teve coragem de ser. Foi o som da voz dele que mudou tudo. Boa noite, General Gisele. A sala congelou. O garfo da minha mãe parou no ar, o riso forçado de Clarissa morreu antes de escapar pela garganta, e todos os olhares se voltaram, ao mesmo tempo, para o garoto de 15 anos parado na entrada da sala de jantar. Meu sobrinho, o filho da Clarissa, estava com o uniforme da escolinha de futebol, ainda suado, a mochila pendurada no ombro e os olhos arregalados de pura admiração. Mas o mais impressionante não foi o que ele disse. Foi como ele disse. Ele se pôs ereto, bateu os calcanhares e fez uma saudação militar precisa, como se tivesse ensaiado a vida inteira para aquele momento. E talvez tivesse mesmo. Fiquei imóvel. Senti um calor subir pelo peito, mas não era raiva nem constrangimento. Era algo mais raro. Era a sensação de ser reconhecida por quem realmente via. Aquele garoto, criado em uma casa que nunca deu espaço para minha história, havia me encontrado fora dali, em algum vídeo, palestra, talvez em uma matéria na internet, e agora trazia à tona a verdade que ninguém naquela mesa queria ver. Ela é general, ele repetiu, agora olhando para a mãe com os olhos cheios de orgulho. É sério isso, mãe? A senhora nunca contou. Clarissa ficou pálida. A boca entreaberta, sem resposta. Pela primeira vez em anos, eu a vi sem controle da situação. Sua expressão não era apenas de surpresa. Era de medo. Medo de que o papel que construiu para mim, o da irmã sem graça, apagada, soldadinho de papel, tivesse finalmente desmoronado diante de todos. E pior, desmoronado pela voz inocente de seu próprio filho. Meu pai pigarreou. General, balbuciou, sem esconder o espanto. Eu mantive a compostura. Apenas assenti com a cabeça e respondi, sim. Promovida há 2 anos. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito que eu poderia ter dado. E, de repente, toda aquela certeza com que me tratavam como uma piada perdeu o chão. Meu sobrinho largou a mochila no chão e veio até mim. Tia, eu vi um vídeo seu no treinamento de cadetes. Você estava liderando uma simulação de resgate. Foi demais. Todo mundo na minha turma compartilhou. O professor disse que você é uma das poucas mulheres a chegar ao comando com essa idade. A empolgação nos olhos dele era genuína, sem vaidade, sem intenção política. Era apenas admiração pura, aquela que eu sonhei receber um dia da minha família. E ali estava, inesperadamente, vindo de alguém que havia crescido cercado pelas versões distorcidas sobre mim. Clarissa tentou se recompor. Nossa, que surpresa, né? Disse, ajeitando os cabelos.
Você nunca comentou nada disso. Talvez porque nunca perguntaram, respondi, calmamente. Minha mãe, ainda atônita, soltou um "mas general", de verdade, como se ainda tentasse confirmar se aquilo não era algum tipo de exagero. De verdade. Comandando equipes, participando de operações e projetos sociais. A farda não é fantasia, mãe. É parte de quem eu sou. E então, com gentileza, mas firmeza, acrescentei, não é porque alguém não exibe suas vitórias que elas deixam de existir. Olhei em volta. A mesa não era mais o palco de antes. Não havia risadas, nem zombarias. Apenas olhares baixos, desconforto e silêncios que, pela primeira vez, não eram meus. Pela primeira vez, eles estavam engolindo a própria indiferença. Meu sobrinho puxou uma cadeira para sentar ao meu lado. Seus olhos brilhavam, e seu entusiasmo era um bálsamo que aquecia feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Você pode me mostrar como é marchar de verdade depois? Perguntou, sussurrando. Eu sorri, um sorriso que vinha de um lugar muito profundo. Claro. Mas só se você aprender a andar com honra antes de aprender a marchar. Naquele momento, percebi algo que mudou tudo para mim. Eu não precisava da validação de uma mesa cheia de aparências. Bastava um olhar verdadeiro. Um só. E ali, naquela noite, o olhar de um menino foi mais poderoso do que todas as medalhas que já recebi. Clarissa permaneceu em silêncio, olhando para o prato como se quisesse desaparecer dentro dele. E eu permaneci inteira. O jantar seguiu em silêncio, como se cada palavra engasgada fosse mais pesada do que a comida nos pratos. Clarissa, que momentos antes conduzia a conversa como se fosse apresentadora de um talk show, agora mal conseguia levantar os olhos. O rímel perfeito, o batom impecável, o vestido caro, nada disso sustentava mais a personagem que ela interpretava há anos. Pela primeira vez, ela não era a estrela da noite. E, pela primeira vez, eu não precisava me encolher para caber na narrativa de ninguém. Meu sobrinho permanecia ao meu lado, fazendo perguntas baixas e respeitosas, como quem queria absorver cada detalhe do mundo ao qual eu pertencia. Meus pais, confusos, alternavam entre olhares de surpresa e vergonha mal disfarçada. Era como se estivessem vendo uma filha que não conheciam. E, de certa forma, era isso mesmo. Eles se acostumaram tanto a não me enxergar que agora pareciam cegos diante da mulher que estava diante deles. Terminei de comer em silêncio, saboreando não apenas o prato, mas a quebra invisível de uma hierarquia emocional que me manteve no fundo por toda a vida. Quando a sobremesa foi servida, rejeitei com gentileza. Não sentia fome. Sentia algo maior, paz. Você podia ter contado, minha mãe disse, num tom que soava mais como defesa do que como desculpa. Poderia ter dividido com a gente tudo isso. Levantei os olhos, sem pressa. Dividir exige espaço, mãe. E aqui, espaço era algo que eu nunca tive. Clarissa suspirou alto, cruzando os braços. Tá bom, Gisele. Você venceu, parabéns. Só achei meio desnecessário esse teatro todo. Teatro. Aquilo acendeu algo em mim, não de raiva, mas de convicção. Você chama de teatro aquilo que não consegue controlar, respondi, calma. Mas isso não é encenação, Clarissa. Isso é vida real diferente dos filtros que você usa, minhas conquistas não têm edição. Meu pai mexeu no guardanapo, desconfortável. A gente nunca quis te diminuir. Não precisavam querer. O silêncio de vocês fez isso por muitos anos. Houve um tempo em que eu teria engolido cada palavra para evitar conflito. Um tempo em que eu me calaria para manter a harmonia de uma família que só harmonizava ao redor das vitórias de Clarissa. Mas eu havia aprendido a falar com firmeza, e a não me desculpar por ser quem sou. Levantei-me devagar, pegando minha bolsa. Havia chegado até onde precisava chegar. Não vim buscar perdão. Vim trazer minha verdade, mesmo que ela deixasse os outros desconfortáveis. Antes de sair, olhei para todos. Primeiro para minha mãe, depois para meu pai. Por fim, encarei Clarissa.
Enquanto você se filmava, eu salvava vidas. Enquanto você acumulava curtidas, eu acumulava cicatrizes. Enquanto você posava, eu comandava. E mesmo que nunca reconheçam, isso me basta. Apontei para meu sobrinho e acrescentei: ele merece crescer sabendo que existem outros caminhos além da vaidade. Caminhos com propósito. E se um dia ele escolher servir, vai fazer isso com honra, não por aplausos. Ninguém respondeu. E eu não precisava de resposta. Atravessei o corredor da casa com passos calmos, sentindo que cada cômodo deixava de ser uma prisão e se tornava apenas uma lembrança. Ao abrir a porta da frente, respirei fundo. O ar da noite estava fresco, e o céu, limpo. Um céu que, ironicamente, parecia mais aberto do lado de fora daquela casa do que nunca fora lá dentro. E foi assim que saí. Não como a filha invisível. Nem como a irmã rejeitada. Saí como quem, enfim, havia sido vista, ainda que tarde demais. Os meses que seguiram aquele jantar foram silenciosos, não o silêncio opressor de antes, mas um silêncio de impacto, como se cada um estivesse tentando reorganizar o próprio mundo interno depois da verdade cair sobre a mesa. Ninguém me procurou imediatamente. E eu também não procurei ninguém. Não por orgulho, mas porque, pela primeira vez na vida, não havia mais nada que eu precisasse provar. Continuei minha rotina. Fardas, treinos, reuniões estratégicas, visitas aos projetos sociais que eu ajudava a coordenar em comunidades vulneráveis. O exército me deu mais do que uma carreira, me deu uma missão. E ali, entre jovens sem referência, vi meu papel crescer. Dei palestras, treinei equipes, abracei histórias. Às vezes, via um ou outro vídeo antigo da Clarissa circulando na internet, mas não sentia mais aquele peso no peito. Ela era um fragmento do passado. E eu, agora, vivia no presente inteiro. Mas a vida tem um jeito peculiar de nos colocar novamente diante do que deixamos para trás, especialmente quando a verdade ainda precisa ecoar em corações que se fingem surdos. Meses depois, fui convidada para discursar em um evento nacional sobre liderança feminina nas Forças Armadas. O auditório estava lotado, com representantes de diversos setores: militares, civis, educadores, jovens aspirantes. Recebi a homenagem com humildade, mas com firmeza. No meu discurso, falei sobre invisibilidade, sobre o poder do silêncio, e sobre a coragem de persistir quando ninguém acredita em você. Enquanto falava, reparei em uma figura no fundo da plateia, meu pai. Sentado na última fileira, quieto, os olhos úmidos. Ao seu lado, minha mãe, com as mãos cruzadas no colo e um olhar que não sabia se era orgulho ou arrependimento. Depois da cerimônia, eles vieram até mim. Não houve grandes discursos. Meu pai apenas disse: deveríamos ter te enxergado antes. Minha mãe, com a voz baixa, acrescentou: a gente não sabia tudo isso que você carregava. Eu ouvi. Apenas ouvi. E pela primeira vez, não senti necessidade de rebater. O reconhecimento tardio não apagava o passado, mas me mostrava que até as paredes mais rígidas, um dia, racham. E então veio o que mais me surpreendeu. Alguns dias depois, recebi uma mensagem inesperada: Clarissa. Curta, direta. Podemos conversar? Meu primeiro impulso foi ignorar. Mas havia algo naquela frase que me prendeu. Talvez eu quisesse entender, encerrar. Aceitei. Nos encontramos em um café discreto. Ela chegou pontual, sem maquiagem exagerada, sem roupas extravagantes. Parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, emocionalmente. Clarissa pediu desculpas. Pela forma como me tratou, pelas piadas, pelo desprezo. Disse que passou semanas revendo nossa infância e adolescência. Que nunca percebeu o quanto precisava me diminuir para se sentir relevante. Você sempre foi melhor do que eu, ela disse, com os olhos marejados. Eu só não sabia lidar com isso. Eu a ouvi, em silêncio. E dessa vez, não com rancor. Mas com maturidade. Porque eu sabia, perdoar não é esquecer,
é entender que o que fizeram com você não te define. O que você faz com o que fizeram, isso sim define quem você é. O mais bonito foi saber que meu sobrinho, inspirado pelo que presenciou naquela noite, decidiu se inscrever no curso preparatório para o colégio militar. Me escreveu uma carta, dizendo que queria ser alguém que faz a diferença como a tia Gisele. Guardei essa carta com mais cuidado do que qualquer medalha. Porque ela representava mais do que admiração. Representava legado. Hoje, quando olho para trás, vejo uma linha clara entre a menina invisível e a mulher que se tornou impossível de ignorar. A mesa onde me calaram, um dia, virou o palco da verdade. E ainda que muitos tenham tentado me reduzir, a vida cuidou de me ampliar. E se há algo que aprendi, é isso. Às vezes, o respeito que sua família se recusou a dar, o mundo inteiro está pronto para oferecer. Mas antes de conquistá-lo, você precisa se respeitar primeiro. E eu me respeito. Com todas as minhas cicatrizes, com toda a minha história. E é por isso que hoje, quando me chamam de General Gisele, não é o título que me emociona. É o caminho. É o silêncio que, enfim, falou mais alto. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!